Oi, gente querida. Então, hoje a gente vai começar com fisiologia de sistemas e o primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema endócrino. Muito bem, nós vamos ter 4 aulas de sistema endócrino. A primeira delas é a descrição geral e a gente vai falar sobre hipotálamo e hipófise. A segunda é sobre tireoide e o metabolismo de cálcio. A, a é, terceira aula, pâncreas e adrenais, e a quarta aula, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor. Então, nessa gravação de hoje, a gente vai falar só sobre a descrição geral, tá bom? Até a gente se encontrar pessoalmente para fechar essa primeira aula. Quais são as funções do sistema endócrino? Bom, o sistema endócrino é um sistema de controle, de regulação. Ele é fundamental para garantir a homeostasia do meio interno, junto com o sistema nervoso. Além disso, ele promove a renovação celular, o crescimento, o desenvolvimento do organismo e também garante a continuidade da espécie por meio da reprodução. Quais são as características do sistema endócrino? O sistema endócrino ele é constituído de conjunto de células sinalizadoras, conhecidas por hormônios. Esses hormônios, eles vão ser produzidos por células especializadas, que são as células secretoras. Esses hormônios produzidos pelas células secretoras, eles vão se deslocar em direção às células que são as células-alvo. Então, existe um fluxo de informação. As moléculas sinalizadoras, elas são produzidas em células que são células secretoras e vão agir em células-alvo, por meio da ligação com receptores específicos. Muito bem. O que vem a ser um hormônio, né? Então, o hormônio vem do grego hormein, que significa excitar, porque são essas moléculas que vão excitar nas células-alvo respostas que são específicas para essas moléculas sinalizadoras e também pelo sistema-alvo. Essa denominação de hormônio, né, ela envolve uma definição clássica, que é toda substância que é produzida por glândulas endócrinas ou mistas, que é transportada pelo sangue até um órgão-alvo, ou sobre células que são amplamente distribuídas pelo corpo. Hoje a gente ampliou essa definição clássica, de forma a atender também as substâncias químicas que não são nutrientes, que são capazes de conduzir informação entre duas células, não necessariamente por meio de um transporte pelo sangue. Então, há uma, digamos, uma apropriação, né, das moléculas sinalizadoras que funcionam célula a célula, tá? E aqui tem um resumo, né, desses tipos de sinalização. Então, aqui a gente tem à direita, em cima, a denominação clássica do que é o hormônio e que envolve a sinalização endócrina, que são células endócrinas, normalmente agrupadas em glândulas, que produzem os hormônios, que são as moléculas sinalizadoras, que entram na corrente sanguínea e que vão agir em células-alvo distantes, por meio de ligação com receptores. Muito bem. Além dessa sinalização endócrina propriamente dita, a gente tem o que a gente chama de sinalização parácrina, essa aqui de baixo, inferior. O que vem a ser isso? Então, são células secretoras, que não necessariamente estão agrupadas em glândulas endócrinas, que vão produzir essas substâncias sinalizadoras ou hormônios, que vão agir em células adjacentes, próximas, tá? Vizinha ou no mesmo tecido. E essa sinalização recebe o nome de sinalização parácrina. Ok. Além disso, desculpa,
Além disso, a gente tem um outro tipo de sinalização, que é a sinalização autócrina. O que vem a ser isso? São células secretoras, vão produzir as moléculas sinalizadoras, que vão agir na membrana plasmática da própria célula, por isso autócrina. E ao longo de todo o resto da fisiologia, a gente vai ver vários exemplos desses 3 tipos de sinalização. Bom, essas substâncias sinalizadoras e hormônios, eles podem ser classificados em 2 grupos, segundo a sua natureza química. São os hormônios que são proteicos ou de natureza proteica, que são normalmente hidrossolúveis, então vão ser facilmente transportados pelos líquidos corporais, ou as moléculas sinalizadoras, que são os esteroides, que são lipossolúveis, tá? E aqui a gente tem uma tabela com alguns exemplos. As de natureza proteica são esses 3 primeiros aqui. Então, a gente tem derivados diretos de aminoácidos, que são hormônios amínicos, como, por exemplo, a noradrenalina, adrenalina, epinefrina, são hormônios, né, ou moléculas sinalizadoras desse grupo. A gente tem os hormônios peptídicos, que são aqueles que são de cadeia curta, então, resíduos de aminoácidos ligados formando peptídeos. E aqui a gente tem um exemplo que é a ocitocina. E a gente tem os hormônios que são proteicos propriamente dito, né? Que são de cadeia mais longa, como, por exemplo, o hormônio de crescimento, que vai ter uma estrutura secundária e até terciária, né? E aí, o dos naturezas lipídicas, que são os esteroides, a gente tem aqui os hormônios sexuais, né? Todos eles são derivados do colesterol. Muito bem. Bom, essas moléculas, né, sendo proteínas, né, hidrossolúveis, eles vão ter a sua síntese, que requer uma sequência gênica, né, um DNA, que vai decodificar, né, para essa proteína, via RNA mensageiro, que depois é traduzido na proteína, e essa proteína ela pode ser, inclusive, modificada, né, pós-traducionalmente. Então, ela pode ser sintetizada como pré-proteína, por exemplo, e na hora da liberação, né, para a corrente sanguínea ou no tecido, essas clivagens acontecem até dar origem ao hormônio ativo, né, que vai ter, então, a atividade biológica. A gente vai ver, né, vários exemplos disso. Já os hormônios de natureza esteroídica, eles têm uma síntese que envolve uma cascata de reações enzimáticas, sempre provenientes do colesterol, que vai ser convertido em outras moléculas por meio da presença de enzimas, né, de moléculas catalisadoras, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos que são os hormônios sexuais, estrogênios e testosterona. E a gente vai ver como é que se dá essa síntese quando a gente vai falando do sistema reprodutor. Bom, então, além dessa diferença na forma de síntese, a gente também tem uma diferença dentro dessas 2 classes de hormônios, que é onde está a molécula-alvo, né? Onde está o receptor. A grande maioria dos hormônios de natureza proteica vai ter o seu receptor na membrana plasmática da célula-alvo, ou seja, um receptor que é uma proteína de membrana. E esse complexo, hormônio e proteína receptora, vai desencadear uma série de respostas intracelulares que vai produzir o efeito, né? Já os hormônios de natureza esteroídica, como são lipossolúveis, eles atravessam a membrana com muita facilidade. Então, eles vão agir em receptores alvo que são intracelulares. Então, por exemplo, receptores que são citosólicos, que vão acoplar com esse hormônio esteroídico e vão ser transportados para o núcleo. Boa parte desses hormônios de natureza esteroídica, os esteroides, eles vão ter como mecanismo de ação a alteração em expressão gênica, por isso o seu sítio de atuação é nuclear, tá? Muito bem, mas como em todo o sistema biológico, né, existem exceções a essa regra, né? E a exceção que a gente tem aqui no sistema endócrino são dos hormônios da tireoide.
Os hormônios da tireoide, eles são de natureza peptídica. Na verdade, eles são resíduos de aminoácidos modificados. Só que, por conta de que resíduos são esses e da sua lipossolubilidade, no lugar deles terem receptores de membrana, eles permeiam a membrana plasmática e vão agir em receptores citosólicos e nucleares, como os esteroídicos, tá? Então, essa é uma exceção à regra. Ok, muito bem. Então, a gente já viu que o sistema endócrino tem um papel importante na regulação da homeostasia. O que vem ser a homeostasia, né? Esse termo ele foi cunhado por um fisiologista americano, que é o Cannon, e ele é utilizado para expressar a manutenção de um equilíbrio do meio interno, tá? E esse equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, ele não é algo que represente uma dada concentração que é fixa. Não, existe uma variação, né? Um intervalo onde as concentrações das diferentes substâncias importantes no nosso organismo podem variar. E essa variação, né? Esse espectro, né? Nessas concentrações pode, inclusive, variar segundo a condição fisiológica, ainda assim dentro da normalidade, né? Então, por exemplo, que a gente tem vários constituintes, né, ou características físicas do meio extracelular, e aqui quais são os valores normais e qual é o intervalo de normalidade. Então, tomando, por exemplo, o oxigênio, o valor normal no sangue é de 40 milímetros de mercúrio, mas ele varia normalmente de 35 a 45, mas ele pode, inclusive, variar dentro de limites não letais de 10 a 1000 milímetros de mercúrio. Então, a ideia é manter dentro dessa faixa de normalidade, mas, segundo as respostas fisiológicas, eles podem variar ampliando essa faixa, né? Então, a homeostasia é exatamente isso, é a partir dessas alterações devolver a essa faixa de normalidade. E os hormônios, o sistema endócrino tem um papel muito importante nisso. Bom, e como é que se dão, né, esses mecanismos de controle da homeostasia? A homeostasia é controlada basicamente por dois mecanismos distintos, que são chamados de mecanismos de retroalimentação ou de feedback, que podem ser negativos ou positivos. Todos esses mecanismos de retroalimentação, eles vão envolver um receptor, que vai ser aquele que vai detectar qual é a variação dentro daquela faixa de normalidade daquela substância, um centro de controle, que é aquele que vai comparar o valor normal com essa variação. Então, por exemplo, a gente tem células que são sensíveis à pressão arterial, tá? Que são o que a gente chama de baroreceptor. E aí a pressão arterial, ela muda. Esses baroreceptores, que vão ser os receptores, vão perceber essa variação. Essa variação, então, ela vai ser sinalizada por um centro de controle. Esse centro de controle compara qual é a pressão arterial no momento e qual é a pressão arterial desejada, ou seja, dentro daquela faixa de normalidade. E com isso vai desencadear uma resposta efetora. Para quê? Para fazer com que essa pressão arterial volte para a normalidade, tá? Muito bem. Então, dependendo se é negativo ou positivo, isso vai acontecer, que é o que está mostrado aqui, tá? Então, tem uma alteração, essa alteração vai excitar receptores, que vão enviar essa informação de alteração da homeostasia para centros de controle. Esses centros de controle vão controlar a atividade das células efetoras, que vão produzir respostas que visam retornar à homeostasia, ok? Muito bem. O que vem a ser retroalimentação negativa? A maior parte dos hormônios seguem
esse mecanismo de controle, que é a retroalimentação negativa. O que isso quer dizer? Quando você tem alteração, né, de alguma substância ou alguma situação fisiológica, algum parâmetro fisiológico, por exemplo, a pressão arterial, como eu disse. Isso vai ser detectado pelos baroreceptores, que vão mandar essa informação para o centro de controle, que vai produzir uma série de respostas efetoras. Quando essa alteração, que era da pressão arterial, ela volta para o normal, você atinge novamente a homeostasia, você inibe essa resposta mediada pelos receptores. Ou seja, não precisa mais continuar fazendo com que, digamos que a pressão caiu. Ocorre uma série de respostas efetoras que vão fazer com que a pressão arterial se eleve novamente. Não precisa ficar mantendo aqueles efeitos que vão fazer com que a pressão suba, senão ela vai subir além da normalidade. Então, isso é um feedback ou retroalimentação negativa. Então, a regulação da pressão arterial, da glicemia, da pressão de gás carbônico, né? Enfim, uma parte dos mecanismos, novamente, de controle da homeostasia se dá por retroalimentação negativa. E o que vem ser a positiva? Ao contrário disso, é que a resposta efetora, no lugar de inibir primeiro efeito, ela vai reforçar esse primeiro efeito, tá? Então, quanto mais resposta tiver, mais estímulo para essa resposta acontecer. E isso vai se retroalimentando positivamente. Isso se dá no parto, na hemorragia profunda, na amamentação, e a gente vai ver esses mecanismos em detalhes na primeira aula ainda, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Ok. Aqui está uma lista, né, de locais de produção de hormônio, né, que vão produzir esses hormônios que vão circular, né, pelo organismo. Então, a hipófise é uma glândula endócrina importante, a tireoide, as parotireoides, as suprarrenais, as ilhotas pancreáticas dentro do pâncreas endócrino, os ovários e testículos. E aqui quais são as células. A gente vai falar de cada uma delas ao longo desse primeiro bloco, que é o sistema endócrino. E vamos continuar falando no resto da fisiologia de sistemas, porque todos os sistemas são controlados pelo sistema endócrino. Muito bem. A gente vai começar falando sobre o sistema endócrino central. Eu só vou apresentar para vocês nessa primeira gravação e a gente volta a isso em sala de aula. O que vem a ser esse sistema endócrino central? É aquele que vai englobar o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é o que a gente chama de cérebro do sistema endócrino. É nele que vai acontecer uma integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, já que o hipotálamo ele tem esses dois papéis, de sistema nervoso e de sistema endócrino. Não existe função no organismo que não seja, de alguma forma, controlada pelo hipotálamo. Toda função do organismo, de alguma forma, passa pelo controle hipotalâmico, direto ou indireto. O hipotálamo ele vai atuar na hipófise, tá? Esse é um controle direto, por exemplo. Tanto na porção anterior da hipófise, que a gente chama de adenihipófise, eu já mostro ela para vocês, né? Por meio da produção de fatores que vão liberar ou inibir a liberação dos hormônios produzidos na adenihipófise, e também num controle direto na neurohipófise, de forma a armazenar os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Como é que é isso? Então, aqui a gente tem uma figura, né, mostrando aqui, né, uma região do cérebro, né? Se a gente ampliar esse quadradinho aqui, a gente vai ter isso daqui, que mostra toda a região mesencefálica, né, aqui em destaque a ponte, e aqui a gente tem a região que vai formar o terceiro ventrículo, e aqui na base, né, a região hipotalâmica. E do hipotálamo a gente já tem uma projeção que vai formar a hipófise, tá? O pedúnculo hipotálamo-hipófise aqui. Um pouquinho mais de detalhe nisso, né? Então, a gente ampliando isso, a gente tem aqui, então,
o hipotálamo. O hipotálamo ele é formado por pequenos agregados de corpos celulares, são denominados de núcleos hipotalâmicos. Cada conjunto de núcleos vai desempenhar uma função ou algumas funções específicas. E no que diz respeito ao sistema endócrino, a gente vai estar falando de 2 núcleos em particular, que são os núcleos paraventricular, que é esse roxinho aqui, e o supraóptico, que é esse amarelinho aqui embaixo, tá? E aí a gente tem aqui o pedúnculo hipofisário, com a parte anterior, que é a adenohipófise, e a posterior, que é a neurohipófise. Muito bem. Como se dá o controle hipotalâmico sobre a função hipofisária? De 2 formas. Bom, hormônios produzidos pelo hipotálamo vão ser carreados por um sistema sanguíneo específico que irriga exclusivamente a adenohipófise. Chegando na adenohipófise, vai controlar, esses fatores vão controlar a produção, a síntese e a liberação de hormônios que são produzidos aqui na adenohipófise, tá? Isso se dá, então, por esse transporte feito pelo sistema porta hipotalâmico hipofisário. Então, de novo, é um circuito sanguíneo exclusivo entre hipotálamo e hipófise. E são fatores hipotalâmicos que são conduzidos por esse sistema sanguíneo e que vão atuar na adenohipófise. A segunda forma é esses 2 núcleos hipotalâmicos que eu falei, supraventricular e, paraventricular e supraóptico, eles têm os seus corpos celulares localizados aqui, mas os axônios se projetam por todo o pedúnculo até chegar nas suas terminações na hipófise posterior ou neurohipófise. Então, esses corpos celulares vão produzir neurohormônios que são transportados pelos axônios, então é um transporte axonal, e vão ser liberados nessas terminações nervosas e armazenados na neurohipófise. Muito bem. Quem são esses fatores hipotalâmicos que são produzidos no hipotálamo, lançados no sistema porta hipotálamo hipofisário para agir na adenohipófise? Aqui é uma listinha de alguns deles, são vários, tá? O importante é saber, são fatores que podem estimular ou inibir a produção e secreção dos hormônios da adenohipófise, tá? E aqui tem uma listinha, depois vocês veem com cuidado, mas como eu disse, a gente vai passar por todos esses ao longo desse primeiro bloco de sistema endócrino, e a gente volta a falar também quando a gente estiver falando em outros sistemas, ok? Muito bem, um parênteses aqui que eu considero bem importante estar trazendo para vocês, né, nessa primeira aula de descrição, né, do sistema endócrino, por que essa diferença tão grande, né, entre a adenohipófise e a neurohipófise? Porque eles têm origem embrionária diferente, tá? Então, aqui a gente tem, né, um embrião com 4 semanas. No embrião com 4 semanas, o assoalho dessa região nervosa, né, que vai constituir o cérebro, né, que está sendo constituído o cérebro, ele tem a região do telencéfalo aqui e a região já formando o mesencéfalo, que está aqui, e esse assoalho aqui, ele começa a se projetar, formando uma evaginação. Então, vai formando, né, um pedúnculo, né, que é o pedúnculo neurohipofisário. Ao mesmo tempo, o teto da região primitiva oral, da cavidade oral primitiva, começa também a se evaginar, né? Formando aqui esqueci o nome agora, mas quase um pedúnculo também, né? Do teto da cavidade oral. Muito bem. Aqui, com 8 semanas, essas duas projeções, se eu falar projeção, essas 2 projeções, tanto do assoalho
da região hipotalâmica quanto do teto da cavidade oral vão se aproximar. E quando isso acontece, essa região que era a cavidade oral, ela se destaca, ela se descola, se separa completamente da cavidade oral, enquanto que a neural não, tá? E aí isso vai, no feto, né, no final do desenvolvimento, formar esse pedúnculo hipotálamo e hipofisário, sendo que uma porção ainda é completamente neural, que é a neurohipófise, e a outra é uma região endócrina, propriamente dita, com células secretoras capazes de produzir hormônios, que é a adenihipófise, ok? Muito bem. Então, ela é formada, né, hipófise, antigamente chamada de pituitária, a gente não usa mais esse nome, mas está aqui porque em alguns livros vocês vão encontrar essa denominação. Ela é formada por dois lobos, o anterior, que é a adenihipófise, e o posterior, que é a neurohipófise. Durante o desenvolvimento embrionário, ainda se forma uma região intermediária, tá? Que é o lobo intermediário, mas nas últimas, né, no finalzinho mesmo da gestação, antes do parto, o lobo intermediário ele é completamente englobado, né, abraçado mesmo, ele passa a constituir a adenihipófise. Ok, e quem são esses hormônios, né? Então, da adenihipófise, que vai produzir, são os hormônios TSH, que é o hormônio, sempre da sigla em inglês, tá? Então, é hormônio estimulador da tireoide. O FSH e o LH, que são as gonadotropinas, elas vão agir nas glândulas sexuais, né? Para produzir os hormônios sexuais. O ACTH, que é aquele hormônio que vai agir sobre a córtex da adrenal. O GH, que é o hormônio do crescimento. E a prolactina. E quem são os hormônios neurohipofisários? São aqueles que são produzidos pelos núcleos supraóptico e paraventricular, que são a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Muito bem, então aqui é um resumão, né, dos núcleos paraventriculares supraóptico, produzindo os neurohormônios que migram por forma, né, transporte axonal, são armazenados na neurohipófise até que seja estimulada para sua liberação. E os hormônios hipotalâmicos, que chegam através do sistema porta hipotálamo-hipofisário, controlando a produção, né, e liberação daqueles hormônios adeno-hipofisários que eu mencionei anteriormente, tá? E aqui o sisteminha completo, tá? Para vocês verem. E aqui com detalhes de que hormônios são esses, né? Os hormônios liberadores da adenihipófise são esses daqui, que vão agir nesses tecidos-alvo aqui, como eu já mencionei, tá? E os hormônios neurohipofisários, ocitocina e o antidiurético, que vão ter também os seus mecanismos de ação, né? Como está ilustrado aqui, a gente vai percorrer cada um deles. E aí a gente vai deixar para ver isso na nossa aula presencial.